Hoje eu vou falar como retomar ao foco durante o ano, né? A gente está em maio, mais ou menos no meio do ano, na verdade um pouco antes do meio do ano. E eu tive essa ideia porque eu estava revisando as minhas metas, justamente isso tem muito a ver com o foco, né? Algo que a gente define lá no começo, então no meio do ano, e como retomar para esse foco, como se manter dentro dessa direção, né? Aí tanto de forma mais ampla, tanto no dia mesmo, né? A própria concentração em si. E uma das formas de fazer isso é através das metas, né? Muito conhecido, né? As metas para quem busca uma produtividade, um conhecimento a mais, as metas sempre vão estar, né? Ali em jogo. Apesar de eu estar mudando bastante a minha relação com metas, hoje eu tenho focado muito mais naquelas medidas que são medidas de direção, até por conta das influências que eu estou tendo com relação ao tema, que são medidas mais voltadas para as ações que você vai ter, mais do que exatamente os resultados que você precisa ter, na verdade. Não é que vai excluir isso, mas é mais um foco. Então, por exemplo, eu estou com um canal do YouTube e um dos resultados que eu almejo pode ser, sei lá, ter 1.000 inscritos. Só que isso não está completamente no meu controle, sabe? Eu vou ter que exercer um tipo de influência, de energia ali, para que isso aconteça. Mas quando exatamente eu vou bater 1.000 inscritos não é uma coisa tão previsível assim, porque não depende só de mim, né? Depende do esforço e enfim, da estratégia também por volta disso, do próprio conhecimento, que vão, enfim, ser influências dentro dessa meta maior. E um grande problema, assim, com relação ao foco e à concentração, que para mim também me acometia, na verdade me acomete de vez em quando, e até percebendo, olhando para essas metas, é de esquecer, né? Esquecer da meta, ou então não estar em contato ali, não estar revisando de forma constante. Tinha botado o casaco aqui porque tá um pouco frio, mas acho que quando eu começo a falar esquenta um pouco. Mas realmente esquecer disso, então estar em contato com as estratégias prévias, né, determinadas. E isso pode ser pelo próprio conhecimento, né, de coisas a mais, que você acaba meio que superando isso, mas também por realmente não estar anotado, ainda não estar prestando atenção a essa meta, né, sendo meio que suprimido ali pela rotina, pelas demandas mais urgentes, assim, né? Porque aquilo que é rotineiro, não necessariamente a gente vai colocar uma meta, sabe? Por exemplo, enfim, eu tenho a faculdade com um compromisso meio que externo, né? Claro que eu escolhi também isso, mas é algo que tá, enfim, na rotina, né? É muito difícil parar de fazer as coisas da faculdade porque tem vários estímulos, várias demandas que vão me estar me retomando, né, para aquela meta, né, uma meta meio que oculta, assim, quando a gente não define. E mas nem tudo que a gente está querendo são coisas que estão na rotina, que estão confortáveis, né? Por isso as metas mais a algum prazo ou de outras coisas podem acabar um pouco esquecidas porque elas ainda não estão realmente no na rotina, no foco. E aí, enfim, eu tive essa ideia de trazer como esse processo de revisão de metas e definição pode ajudar, porque hoje eu fiz nessa revisão, ainda não fiz o reajuste, né, digamos assim, das metas, porque muita coisa que eu estava planejando eu acabei fazendo já, e outras eu ainda não, enfim, não tive muita participação realmente, né? Nunca, não consegui canalizar muito essa ideia, enfim, dessa meta. E aí o primeiro ponto, assim, é justamente fazer essa revisão, né? Retomar aquilo que eram os planos, e se você não colocou um plano específico para o ano, mas enfim, aquilo que você já desejou algum dia, que pode se tornar algum objetivo, algum horizonte, porque isso vai te sinalizar mais ou menos onde é que você está, né? Em que caminho você está percorrendo, em que aspecto específico você precisa dar um pouco mais de foco para retomar a essa questão. Para mim, uma das coisas que eu percebi era o estar sendo
o registro e a sintetização do meu sistema de conhecimento, né? Porque eu estou, enfim, gravando, estou escrevendo textos e estudando bastante sobre o tema, né, do conhecimento, da gestão de conhecimento, a partir de outras vias agora. Mas eu estava percebendo que a minha sistematização do meu sistema, que já tem algo definido, eu estava negligenciando um pouco. Isso tem impactos, por exemplo, quando eu for produzir um produto, um serviço a partir desse método. Então, é uma das coisas que eu vou estar retomando assim ao foco, mas às vezes quando você não olha para aquilo, você perde um pouco dessa dimensão, né? O quanto isso pode impactar em outras coisas. E aí a segunda ideia que eu trouxe aqui também, tendo esse processo, depois dessa revisão você vai ter provavelmente muitas ideias, né? Se você está um pouco perdido assim, ou sem motivação, quando você revisa essas metas, né? Claro, pode ter uma certa foi certo mal-estar realmente, uma certa ansiedade também, a depender de como está o andamento das coisas. Eu fiquei ansioso com algumas metas, com outras eu fiquei mais contente, assim, foi equilibrando. Mas em outros momentos eu já tive, por exemplo, meta de vendas na empresa júnior, que dá uma certa aflição, sabe? E isso pode acontecer, mas ao mesmo tempo, nesse processo, a probabilidade de você ter outras ideias, de ter chance, ou coisas que estão faltando, podem aparecer, né? Então, é um momento também de expansão, né? Quando você retoma uma meta, você pode ter um processo ali criativo justamente para estar limitando esse olhar, né? Para algo mais fechado ali que você já tinha definido, ou então, enfim, pensado de forma geral, e acabam surgindo algumas ideias de como agir a partir disso. Só que é isso, né? Não tem como colocar todas as ideias em práticas, né? Até as metas já são limitadas por, enfim, pela própria natureza, né? De você definir algo ali. Então é preciso fazer uma seleção, né? Uma seleção dessas ideias para você entender quais são os próximos passos a serem tomados, que é justamente isso que eu estou fazendo. Aliás, isso que eu vou fazer nos próximos dias, aí eu acho que nos próximos 2, 3 dias, de selecionar aquilo que eu preciso ainda focar, né, dentro dessas metas que eu tenho para mim. Mas enfim, aí eu retomo ao ponto inicial do vídeo, assim, que é a questão de qual o peso, né? Qual realmente é o peso das metas. Porque definir metas, né? Tem até uma frase do Hábitos Atômicos, né? Que eu acho que é bem no comecinho do livro, que ele fala: vencedores e perdedores têm as mesmas metas. O que quer dizer com isso? Que apenas definir uma meta, colocar um resultado final, não garante quase nada, assim, né, do que você vai realmente fazer para atingir aquilo, né? Não é que não garante, né? Tem até algumas outras pesquisas, eu não vou saber referenciar agora porque eu não li mais profundamente, mas nesses livrinhos de produtividade e tudo, sempre de hábitos, né, tem essa menção que pessoas que escrevem as metas têm uma probabilidade maior de atingi-las, né? Mas isso, a escrita da meta, o registro de uma meta, comparado com um processo até chegar àquilo, é uma concorrência quase que desleal, sabe? Porque o que realmente vai pesar para você atingir uma meta, então progredir de uma forma, vai ser o seu processo, né? Aquilo que você está fazendo no meio do caminho, otimizando no meio do caminho, até porque muitas coisas elas andam sem metas, né, pré-definidas. Provavelmente você conhece alguém que, enfim, é bem sucedido em alguma coisa específica, no trabalho, então no estudo, ou então com algum hobby, e não necessariamente ela teve uma meta para aquilo, sabe? Então ela tem um super planejamento. Eu particularmente conheço muitas pessoas assim que aparentemente não tem um planejamento muito definido assim de projetivo, né? Assim, eu quero isso, 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 dessa forma, dessa forma, dessa forma. Mas as pessoas têm geralmente ou um conhecimento técnico muito interessante, ou então estão num ambiente muito interessante, assim, com pessoas que estão num caminho parecido ali, né? Então, um exemplo disso é uma empresa, né? Uma empresa, você
ver um bom funcionário de uma empresa, não necessariamente que vai ter que planejar tudo que ele vai fazer, os próximos passos, mas ele vai ter um conhecimento técnico, um conhecimento específico para, ou um conhecimento geral, né, para conseguir atingir aquilo que foi delegado, enfim, colocado ali para ele. Eu tô com a luzinha aqui que eu comprei, mas ela é bem forte. Então, mesmo assim, essas pessoas conseguem fazer e construir coisas interessantes, né? Que no final das contas é o que realmente vai ter impacto no mundo e, consequentemente, ter impacto sobre você também, né? Que é o que você constrói, é o que você expressa, né? A partir de um processo maior, que hoje meu grande processo, assim, voltado para a criação, para a expressão, é a gestão de conhecimento pessoal, que eu uso uma mescla do segundo cérebro com o método Zettelkasten para fazer isso em vários outros repertórios, na verdade, de com relação ao conhecimento. E quando eu falo processo, eu falo de uma série de etapas que vão se retroalimentando, né? Então, na gestão de conhecimento pessoal, pego essa estrutura do segundo cérebro, porque eu gosto da estrutura, e aí dentro de cada etapa eu vou acrescentando coisas, que é capturar, organizar, destilar, né? E expressar. Então, isso é um processo, né? Uma etapa que tem um início, meio e fim, e que geralmente é cíclico. E isso que realmente vai ter impacto nas metas, né? Aquelas medidas de... tem medidas de direção e medidas de... Putz, é porque isso não foi um livro que eu li. Eu vi um curso de produtividade do Elton, que, enfim, meu professor, né, de negócios. Medidas de direção e medidas de construção, uma coisa, não é exatamente isso. Mas é um livro chamado As Quatro Disciplinas da Execução. Enfim, que ele indica, ainda não li, está na lista, mas está bem baixo na lista, na verdade. Mas então, essas medidas que estão mais voltadas para o processo, né? Para aquilo que você vai realmente fazer. E dentro dessa seleção, ainda dessa etapa da seleção de ideias, uma forma de fazer isso é realmente focar mais nessas etapas relacionadas ao processo, né? Naquilo que você tem total influência sobre, né? Aquilo que realmente são as suas ações e não as repercussões possíveis dessas ações. Então, por exemplo, uma meta assim que eu tô superando muito mais do que eu tava pensando é a meta de gravar vídeos, né? Porque eu coloquei uma meta de gravar 60 vídeos no ano inteiro de 2025. E hoje eu já tô com 35 vídeos programados no YouTube, sabe? Além dos vídeos que eu já gravei pra mim mesmo, né? Que todo dia eu tô gravando, quer dizer, praticamente todo dia, né? Falei poucas vezes nesse desafio. E aí tem vídeos também que são privados, né? Que até às vezes tem um raciocínio interessante, mas às vezes não estão no cenário adequado, então tem alguma ideia ali que escapou um pouco. E eu tenho eles privados. Então, acho que só desses vídeos, somando tudo, já bateu os 60 vídeos que eu tinha pensado pro ano. E qual que foi a grande questão, né, para isso? Que eu criei todo um ambiente, eu estive em um ambiente todo voltado para isso, né? Então, eu comprei um produto relacionado a isso, eu estou estudando todo dia sobre o tema, então pensando sobre, eu tenho escrito, né, sobre minha rotina, sobre meu processo de conhecimento, enfim, estou na faculdade que me lembra muito esse processo de conhecimento, de prática, pensar a prática profissional atrelada ao conhecimento. Então, são uma série de estímulos ambientais, de motivações pessoais também, que me levam a superar muito a meta que eu tinha traçado ao começo do ano. Isso porque estou voltado completamente para esse processo, né? Como um todo. Estou com um desafio de gravar 100 vídeos durante, enfim, na verdade é ler, escrever, gravar e meditar. Meditar sobre o que eu estou lendo, né? Naquela meditação inspirada no budismo ou mindfulness. Então, dentro desse desafio, né, de 100 dias, tem todo um ambiente voltado para isso, né? Todo um processo voltado para isso. Além de estar estudando sobre como gravar vídeos, quais são os temas, sobre os temas em si, que isso realmente é o que tem repercussão
nessa meta, né? Inclusive vou ter que ajustar ela completamente. Mas em compensação, uma outra meta que não tá andando muito bem como eu gostaria, na verdade não uma meta, né? Uma KR, uma pequena submeta, vamos colocar assim, que é a de desenvolvimento do produto, né? Do serviço. Na verdade, todo esse processo de gravar e de escrever e tudo, isso faz parte, né, do desenvolvimento desse produto, desse serviço. Só que não estou olhando realmente para ele, sabe? Numa estrutura definida, delimitada para aquilo ali. Então, isso é uma das coisas que eu estou investindo mais. Inclusive, eu estou escrevendo um texto, né, grande. Na verdade, eu estou escrevendo aulas em texto tem algumas semanas e com certeza vai ser uma das coisas que eu vou estar investindo mais depois dessa revisão. Então, se você curtiu esse vídeo, retomando aqui, né, como manter, retomar ao foco. Primeiro, revisar, olhar para o parâmetro geral daquilo que você está buscando ou buscou algum dia, entender quais são as dificuldades ali e a partir disso ter algumas ideias ou então algumas preocupações que podem se transformar em ideias, em projetos, focando naquilo que você realmente tem maior influência, né? Mais até do que os resultados. Os resultados finais podem até basear as suas ações, né? Então a quantidade dessas ações. Mas é isso, só são um norte, sabe? Tudo que você realmente vai conquistar é a partir de um processo que tem um início, meio, fim e tem uma série de repercussões ali que vão modificando ele até você ficar melhor e melhor nisso e saber selecionar, né? Saber selecionar dentro das ideias aquilo que tem mais importância e congruência para ser feito. E é isso, se você curtiu esse vídeo, eu vou pedir para você deixar um comentário aqui sobre o que você achou sobre essa ideia de retomar a meta, se tem alguma meta que você se lembrou a partir desse vídeo, eu vou querer muito saber. E até o próximo vídeo.